E votamos em separado depois. Ok. Boa tarde, todo mundo. Os três processos são o 2777, pedido de afastamento do professor Fernando Schaeffer, o 2807, pedido de afastamento da professora Marilei, e o 4622, o pedido de afastamento do professor Pablo. Então, como os três processos tratam do mesmo assunto, eu vou fazer um resumo dos pareceres, daí qualquer coisa depois a gente discute. Então, histórico, em 24 de setembro de 2014, a Direção de Pesquisa de Pós-Graduação do CEAV envia ofício ao reitor da UDESC solicitando ampliação do número de vagas de afastamento para a capacitação docente do CEAV, tendo em vista que o saldo de vagas de afastamento para o centro de 2014-2 é de 1,3, e que há 3 solicitações de afastamento para início de 2015 e mais 3 intenções de afastamento para início de 2015-2. Em 17 de outubro de 2014, o reitor encaminha a resposta do ofício à FEPPG do CEAV, com manifestações da PROPEG e PROEM, sendo ambas favoráveis ao pleito de que trata o ofício. Então, eu resolvi colocar isso no histórico porque só faz sentido os outros pedidos, sendo que a gente já tem essas vagas aprovadas pela Pró-Reitoria, né? Então, isso se enquadra para os 3 processos. Em 17 de março, o professor Fernando deu entrada no processo do departamento, foi aprovado dentro do departamento. Dia 20 de maio, a Direção de Pesquisa e Pós-Graduação deu seu parecer favorável, complementando que todos os documentos, de acordo com a resolução, se encontram no processo. No dia 12 de março, a professora Marilei deu entrada ao processo. No dia 17, foi aprovado no departamento também. No dia 20, a Direção de Pós-Graduação também forneceu parecer favorável ao afastamento. E no dia 13 de abril, o professor Pablo deu entrada. No dia 16 de abril, foi aprovado no departamento e a Direção de Ensino e Pós-Graduação também deu seu parecer favorável. Então, todos os processos passaram por todas as instâncias, foram aprovados no departamento, foram aprovados pela Direção de Ensino e estão aqui hoje para aprovação no Conselho de Centro. Então, quanto ao pedido do professor Fernando e da professora Marilei, como eles são do mesmo departamento, haveria uma necessidade de fazer um ranqueamento dos pedidos. Então, eu solicitei isso à direção atual, que é a professora Marinês, e ambos os professores eles se enquadram na mesma categoria, segundo a instrução normativa, eles têm formação não vertical, de acordo com o curso, então eles encaixam no último item da instrução normativa. E o critério de desempate seria o tempo de professor efetivo, ambos assumiram no mesmo dia. Então, por esse empate, o ranqueamento fica a critério do Conselho de Centro. Então, a primeira votação, talvez, que a gente teria que fazer é ranquear o pedido da professora Marinês, do professor Fernando, depois eu complemento essa informação. O professor Pablo, então, por ser o único pedido, não necessita desse ranqueamento interno. Quanto à análise dos processos. Na reunião do dia 28 de maio, serão analisados 3 pedidos de afastamento para cursar doutorado. O pedido do professor Pablo, do Departamento de Sistemas, cujo período de afastamento é de agosto de 2015 a agosto de 2018. O pedido da professora Marilei, docente do Departamento de Ciências Contábeis, cujo pedido de afastamento é de setembro de 2015 a agosto de 2018, ou de julho de 2015 a julho de 2018, dependendo do processo seletivo que ela for aceita. E o pedido do professor Fernando Schaeffer, também docente de Ciências Contábeis, cujo pedido é de agosto de 2015 a dezembro de 2015. Então, seria apenas para esse segundo semestre do ano que a gente está. Todos os processos contêm os documentos exigidos pela Resolução 056 de 2010 do CONSUNE, bem como com relação ao que dispõe a Instrução Normativa 001 aqui do CEAV, da Direção de Pesquisa e Pós-Graduação. Então, quanto as instituições, né, onde esses professores estão vinculados, o professor Fernando já está matriculado no programa de pós-graduação desde 1º de março de 2013. Ele apresentou o histórico escolar, confirmando que já possui quase todos os créditos de disciplinas concluídos, sendo orientado pelo professor Ian de Souza Carreirão, já tem orientador também. A professora Marilei está participando de 3 processos de seleção para pós-graduação. Doutorado em Economia na Universidade de Lisboa. Esse pedido de credenciamento na instituição, dia 20 de maio, a professora Marilei recebeu a notícia que já foi aceita no programa, então ela já tem a confirmação de uma instituição.
Ela também está tentando para o doutorado em Economia na área de Teoria Econômica na Universidade de Coimbra, em Portugal. E ela também se inscreveu para o doutorado em Economia na área de concentração de Economia de Negócios do INSPER, que é um instituto de pesquisa localizado em São Paulo. Ambos os processos seletivos têm o resultado final divulgados entre metade de junho e final de julho, então todos eles saem agora no segundo semestre. O professor Pablo participa de um processo para doutorado, que é no programa de pós-graduação em Ciência da Computação, da UFSC, e ele já tem orientação, que seria a professora Cristiane von Gress. Então, só ressaltando aqui, o período do professor Fernando seria para o segundo semestre de 2015, da professora Marilei e do professor Pablo seriam para 2015 até 2018. Então, a questão da ordem de prioridade, que é uma situação que a gente tem que deliberar aqui no Conselho. Quanto às vagas para afastamento, segundo resposta da reitoria ao ofício enviado pela DPPG em setembro do ano passado, na qual as pró-reitorias mostram-se ambas favoráveis à ampliação do número de vagas para afastamento para a capacitação docente, essa relatora acredita que o pedido de afastamento dos professores Fernando, Marilei e Pablo estejam dentro do número de vagas disponíveis para o SEAV, ressaltando que no ano de 2016, 2 professores atualmente afastados para a capacitação retornarão às suas atividades no centro, sendo o professor Marino no mês de janeiro e o professor Adilson no mês de outubro. Então, meu voto, diante do exposto, sou favorável ao afastamento dos professores Fernando, Marilei e Pablo, cada um dos pareceres está separadamente nos processos, né, para cursar doutorado nos períodos informados acima. Então, só em resumo, né, sou favorável porque, segundo o ofício deixa claro que a gente teria 3 pedidos em 2015, 1, e mais 3 pedidos em 2015, 2. Os 3 pedidos do primeiro semestre foram do Vanderlei, do Marino e do Fernando Santos. Então, na minha concepção, esses 3 pedidos estão incluídos dentro daquele pleito que as pró-reitorias foram favoráveis. Era isso, então. Obrigado, professora. Então, abrindo rodada de 3 minutos para manifestações. Alguém mais? Só do ranqueamento que comentou para fazer a votação, vai influenciar na decisão que vai? Então, a gente, quando eu conversei com a Marinês sobre isso, como existem essas 3 vagas, talvez não seja necessário a gente ranquear, né? Eu não sei como é que funciona o processo na pró-reitoria, até foi uma dúvida que eu tirei com o Lucas, eu não sei se eles precisam ir ranqueados para a reitoria, mas de acordo com o ofício, a gente 3 vagas, tem 3 pessoas, então não haveria essa... A gente seguiu a instrução normativa, mas como eles estão empatados, então a gente acredita que não há essa necessidade, né? A instrução normativa do SEAV, né? Ela é Isso. uma ferramenta para que nós possamos nos organizar. Exatamente. Então, presumo que a própria reitoria ela vai aceitar os pedidos que cheguem. Como Na aprovados resolução não fala, né, sobre isso. Eu diria que, sendo que não existe aqui uma disputa de vagas, mais 3 vagas, 3 Exatamente. pedidos, não precisaríamos ranquear. Todos de acordo? Certo. Abrimos então para a votação. Quem aprova, se manifesta. Se manifesta. Bom, quem tem aprovação pelo voto, se manifeste. Qual é o processo que a gente está aprovando? 2777, É o da Marilei? Fernando. Ah, sim. Desculpa. Fernando. Tá. Votamos o processo do professor Fernando Schiffer, então Beleza. aprovado por maioria. Ok. Ok. Então abrimos para a votação agora o pedido de afastamento do professor Pablo Scheffel. 4622. 4622. Quem vota com o relator, então, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Então, colocamos em votação o processo 2807, que é o pedido de afastamento da professora Marilei. Os favoráveis, então, ao voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Vou começar a formar a pilha aqui. Bom, então, seguindo com a ordem do dia, temos na sequência o processo 6350-2015, a origem, direção de extensão, interessado Jaisso Ademir Seveniani, assunto
homologação do projeto de extensão Construindo Cidadania, coordenado pela professora Hilda Valentim. A relatora, a professora conselheira Marinês Lúcia Pop. O interessado é o professor Jaison, porque ele abriu o processo, né? É o 6350? Isso. Assunto: homologação do projeto de extensão Construindo Cidadania, coordenado pela professora Hilda Valentim. Em 25/2, o projeto foi apreciado e aprovado no colegiado pleno do departamento, com o parecerista do professor Sérgio Marian. Em 24 de março, foi aprovado na comissão de extensão, com parecer favorável do professor Pablo Scheffel. No dia 18/5, sou designada relatora. Análise: esse processo contempla o projeto de extensão Construindo Cidadania, coordenado pela professora Hilda Valentim, a partir do edital A Qualquer Tempo 001/2013. O projeto foi aprovado por unanimidade na reunião do colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis, dia 25/2, bem como na comissão de extensão em 24 de março. Ou seja, em todas as instâncias ele foi aprovado. Desta forma, sou de parecer favorável à homologação deste projeto. Então, abrimos para a rodada de 3 minutos. Manifestações? Nenhuma. Abrimos para a votação. Favoráveis ao voto se manifestem. Aprovado por maioria. Na sequência temos o processo 3203. Origem CA. Bom, interessado, professor Helene. Assunto: homologação de projeto de extensão curso de alemão. Relatora também, professora Marinês. O histórico: dia 15 de abril, esse projeto foi apreciado e aprovado no colegiado pleno do Departamento de Engenharia Sanitária, tendo como relatora a professora Maria Pilar. Em 24 de março foi aprovado na comissão de extensão, tendo parecer favorável do professor Fernando Scheffer. Em 18 de maio, então, fui designada relatora. Esse processo contempla o projeto de extensão Estudando Alemão, coordenado pela professora Helene, a partir do edital A Qualquer Tempo 001/2013. Esse projeto, como o outro também, ele já foi aprovado nas instâncias, colegiado pleno do departamento, bem como na comissão de extensão. Então, sou de parecer favorável à homologação desse projeto. Então, abrimos para a rodada de 3 minutos. Não há manifestações. Abrimos para a votação. Favoráveis ao voto, a relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos então na sequência o processo 6349, origem, departamento, direção de extensão, interessado, professor Jaison Ademir Savignani. Também homologação de projeto de extensão, captação dos recursos, coordenado pela professora Valquíria Vieira Fabre, relatora também, professora Marinês. Isso. O histórico: 18 de fevereiro, esse projeto foi apreciado no colegiado pleno do Departamento de Ciências Contábeis. Porém, na ocasião, a professora Lara solicitou maiores esclarecimentos, do projeto. Não se sentiu confortável em aprovar daquela forma, então ela solicitou à professora Valquíria que fizesse alguns ajustes no projeto, deixando ele mais claro como que ela ia desenvolver a população que seria atingida e tal, ou contemplada. E aí a professora Valquíria fez todos os ajustes necessários, e aí passou por aprovação, por análise de novo no departamento. No dia 24 de março, ele foi aprovado no departamento. No dia 24 de março, ele foi aprovado na comissão de extensão, com parecer favorável da professora Tiane, e em 18 de maio foi designada relatora. Este processo, então, contempla o projeto de extensão captação de recursos, coordenado pela professora Valquíria Vieira Fabre, a partir do edital A Qualquer Tempo 001/2013. Então, como ele foi aprovado por unanimidade em reunião do colegiado pleno do departamento, bem como na comissão de extensão, sou de parecer favorável à homologação desse projeto. Abrimos então a rodada de 3 minutos para manifestações. Não havendo, abrimos para a votação. Os favoráveis ao voto, a relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próximo item da ordem do dia, processo 6276, origem, direção de extensão, interessado professor Jaison Ademir Savignani, assunto homologação dos relatórios finais
dos programas e projetos de extensão desenvolvidos durante o ano de 2014. O relator, conselheiro Rogério Simões. Então, o assunto é a homologação dos relatórios finais dos programas e projetos de extensão desenvolvidos durante o ano de 2014. Partindo direto para a análise, em 2014 foram desenvolvidos no SEAV vários programas e projetos de extensão a saber: no Departamento de Ciências Contábeis, o programa Gestão de Entidades do Terceiro Setor, coordenado pelo professor Sérgio, vinculado ao edital PAEX 5 de 2013, composto pelas seguintes ações: Transparência Contábil em Entidades do Terceiro Setor, coordenado pelo professor Sérgio; Seminário do Terceiro Setor do Alto Vale do Itajaí, coordenado pelo professor Sérgio; e Captação de Recursos, coordenado pela professora Valquirie. O projeto isolado, o Encontro da Terceira Idade, a Importância da Gestão de Grupos, coordenado pelo professor Marino Luiz Eichaufer, vinculado ao edital PAEX 5 2013. O evento Seminário de Ciências Contábeis, coordenado pela professora Marinês, edital a qualquer tempo 1 de 2013. O curso Estudando Alemão 3, coordenado pelo professor Marino, edital a qualquer tempo 1 de 2013. O projeto isolado No Compasso do Artista, Manifestações da Arte na UDESC Ibirama, coordenado pelo professor Marino, edital a qualquer tempo 1 de 2013. O projeto isolado Ensinando Sociologia, coordenado pelo professor Fernando Schaeffer, edital a qualquer tempo 1 de 2013. O projeto Construindo Cidadania, coordenado pela professora Hilda Valentim, edital a qualquer tempo 1 de 2013. E o projeto Educação Financeira para Todos, coordenada pela professora Marilei Krutz, edital ProExt 2014. No Departamento de Engenharia Sanitária, nós tivemos o programa UDESC na Escola, RUD Escola, coordenada pela professora Tiane, edital PAEX 5 de 2013, composto pelos seguintes projetos: Palestras UDEScolas, coordenadas pela professora Tiane; Dia D UDESC, coordenado pelo professor Jason; e QI UDESC, coordenado pelo professor Osmar. No Departamento de Engenharia de Software, tivemos os seguintes projetos: o programa Qualificação em Tecnologia para Jovens através do Ensino Lúdico da Robótica, coordenado pelo professor Fernando, edital PAEX 5 de 2013, composto pelos seguintes projetos: Aprendizado de Lógica Computacional de forma lúdica para jovens, Aprendendo Programação de forma divertida e aplicada, e o uso da robótica de forma prática e lúdica, todos coordenados pelo professor Fernando. O projeto isolado Desenvolvendo Talentos, coordenado pelo professor Jason, edital PAEX 5 de 2013. O projeto isolado Treinamento e Prática de Badminton com a Comunidade, coordenado pelo professor Osvaldo, edital PAEX 5 de 2013. O evento Seminário de Engenharia de Software, o SEMESO, coordenado pelo professor Jason, edital a qualquer tempo 1 de 2013. O projeto isolado Normatização, Manutenção e Disponibilização dos Espaços Esportivos da UDESC Ibirama para a Comunidade, coordenado pelo professor Osvaldo, edital a qualquer tempo 1 de 2013. E o programa Integração da Comunidade da Região da UDESC Ibirama por meio da Educação Física, coordenado pelo professor Osvaldo André, edital a qualquer tempo 1 de 2013, composto pelos seguintes projetos: Fomento à organização das atividades esportivas voltada à SEAV, coordenado pelo professor Osvaldo; Fomento e organização das atividades esportivas da UDESC, coordenado pelo professor Osvaldo; e organização da equipe de badminton da UDESC Ibirama nas participações em competições nas etapas do Campeonato Estadual da Federação Catarinense de Badminton, coordenado também pelo professor Osvaldo. O relatório de todas essas ações e extensões foram aprovados nas reuniões dos colegiados plenos dos departamentos, nas quais as ações estavam relacionadas, e posteriormente aprovadas na reunião da Comissão de Extensão do SEAV. Diante do exposto, sou de parecer favorável à homologação dos relatórios finais dos programas e projetos de extensão do SEAV no ano de 2014. Obrigado, professor. Então, abrimos para a rodada de 3 minutos, manifestações. Não havendo, abrimos para a votação. Favoráveis ao voto do relator, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Bom, seguindo a ordem do dia, temos aqui um pequeno conjunto de processos relativos às visitas técnicas. A senhora gostaria de fazer um relato único e a votação em separado, ou prefere relatar um a um? Fica a seu critério.
Pode ser uma, vai ser repetido. Tudo bem. Ou Então, pode ser a votação, o relato todos e a votação depois. Ótimo. Pode ser. Certo. Processo 5832, que é do professor Jason, que ele solicita visita técnica para as cidades de Gramado e Canela, contemplando as disciplinas de empreendedorismo no curso de Sistemas de Informação e Ciências Contábeis. O relato, então no relato eu faço o histórico. O histórico é o repasse, quando foi solicitado, as datas, aprovado no departamento, passou para a direção de ensino, passou na comissão de ensino, e esse processo foi aprovado ad referendum pelo presidente do Concentro. O professor, ele faz uma ampla explanação sobre o motivo da visita, tá? Ele coloca os motivos de visitar o Minimundo, visitar a Canela, aquela região de Gramado, a empresa Chocolate Lugano. Na realidade, o professor Jason fez uma declaração bem completa, vinculando na matéria de empreendedorismo em ciências contábeis, o que acrescentaria para os acadêmicos e o que acrescentaria para os acadêmicos de sistemas de informação. Eu não entendi porque ainda a ata continua como sistemas de informação, quando está certo isso? Bom, continua, eu mantive sistemas de informação, tá? Então, assim, eu mantive. Passou no departamento, passou pela direção de ensino, pela comissão e foi aprovado. Todos os documentos que são exigidos pela resolução, e aí no voto eu coloco a resolução 198 de 2006, o professor Jason, ele preencheu. Os documentos o plano de visita, a declaração de priorizar os acadêmicos que estão frequentando a disciplina, o formulário com a solicitação da visita técnica. No caso dele, serão 30 acadêmicos que vão visitar, declaração de que ele se responsabiliza pela viagem, declaração de que possui pertinência nos 2 cursos, e então todos os documentos foram apresentados e o meu parecer é favorável à aprovação ad referendum da visita técnica no período de 28 a 30 de maio. Tá? Esse foi do professor Jason. Aí o processo 6067 é da Priscila Natasha Quinas. A professora Priscila, ela apresenta 6067, proposta de visita técnica em empresa metalmecânica. Então, o nome da empresa é Autona, na cidade de, Blumenau, Santa Catarina. A visita dia 22 de maio já aconteceu, então também foi aprovada ad referendum no departamento, lá no departamento de Engenharia Sanitária, a professora Tiane designou o professor Jarbas, ele fez o relatório, o relator se manifestou favorável. A chefe de departamento, sim, aprovou ad referendum depois do relato do Jarbas. Aí na comissão de ensino também foi aprovado e foi para o presidente do Concentro, que aprovou ad referendum. Então a visita aconteceu dia 22 de maio, aprovado ad referendum, tem relação com a matéria dela, que é higiene e segurança do trabalho. Constou todos os documentos que a resolução 198 exige, e ainda ela seguiu o manual de procedimento para organização de visita técnica aqui do CEAF. Deixa eu ver aqui, é isso. Então o parecer é favorável à aprovação ad referendum da solicitação de visita técnica à empresa do ramo metal mecânica Autona, em Blumenau, dia 22 de maio. O outro processo também é da professora Priscila, é o 6062, em que ela solicita visita técnica na empresa cimenteira, no município de Pomerode. Da mesma forma, foi o Jarbas quem relatou, a professora Tiane aprovou ad referendum a solicitação para que visitasse, então, a visita técnica da empresa Supremo, no município de Pomerode, no dia 20 de maio de 2015. Após a aprovação ad referendum, a professora Tiane enviou para a comissão de ensino. No dia 8 de maio, a comissão aprovou. No dia 11 de maio, o presidente do Concentro, o professor Carlos, aprovou ad referendum a visita. Também está de acordo com a resolução 198 de 2006. Ela apresentou todos os
questionários. Deixa eu ver quantos acadêmicos que acompanharam, 6 acadêmicos, tá, que fizeram uma visita. Então, o meu parecer é favorável à aprovação ad referendum de visita técnica na empresa cimenteira Supremo no município de Pomerode, no dia 20 de maio. O processo, deixa eu ir riscando aqui, senão me perco. O processo do professor Samir, 6493, também já foi aprovado ad referendum. Esse processo foi encaminhado para o Departamento de Engenharia Sanitária, a própria professora Tiane fez o parecer, e aí aprovou ad referendum e encaminhou para a Comissão de Ensino. Na Comissão de Ensino, no dia 8 de maio, o projeto foi aprovado. No dia 11 de maio, o presidente do Concentro, o professor Carlos, publicou a aprovação ad referendum. E aí ela preencheu todos os formulários. A visita agora do professor Samir, não é ela, é ele, o professor Samir faz a visita nas empresas Samai e Rigesa, acho que é Rigesa, Blumenau, tá? Para os acadêmicos de organização industrial. Depois que o professor Carlos aprovou ad referendum, a empresa ligou mudando a data da visita. Não mais para o dia 11 de maio, e sim para o dia 26 de maio. Então, nós temos que aprovar o ad referendum do professor e a alteração de data, tá? Então, meu parecer é favorável para a aprovação ad referendum e também favorável para a alteração da data de visita para o dia 26 de maio de 2015. Também ele acrescentou todos os documentos que se exigem na Resolução 198/2006 Consune. Depois do professor Samir, vem o professor Pablo, que solicitou visita técnica no dia 18 de maio, também já ocorreu, então, que foi aprovado ad referendum para as empresas Conta Azul em Joinville e Sênior Sistemas em Blumenau, para os alunos da disciplina de Fundamentos de Engenharia de Software. Aí também fiz o histórico aqui, a solicitação foi aprovada na comissão, foi aprovada no departamento, depois foi cadastrado o processo, e aí aprovado na comissão de ensino, e no dia 11 de maio também o presidente do Concentro, ele aprovou ad referendum. O professor Pablo, ele então apresenta o termo de responsabilidade, fala dos motivos de visitar, que tem relevância com os fundamentos da engenharia de software, que é a disciplina por ele ministrada. Aqui teve aprovação ad referendum, então parecer favorável da aprovação ad referendum. Só que teve um problema aqui no processo, que tem páginas sem numeração. Então eu solicito retificação do número das páginas, porque pode ser que depois possa ser retirado ou incluído, então é interessante, deixei ali no final solicitando apenas que fosse numerado novamente o processo. A professora Maria Pilar, o processo 6574, ela solicita visita técnica ao Laboratório de Análise de Solos e ao Mini Museu Geológico do CAV, o DESC Lages, no dia 9 de junho de 2015. Esse processo, então, ele foi cadastrado no dia 6 de maio. No dia 11 de maio, a professora Helena, do Departamento de Engenharia, fez o relato favorável. No dia 13 de maio, foi aprovado no colegiado do Departamento de Engenharia Sanitária. 19 de maio, a professora Valquirier fez o relato na Comissão de Ensino. Dia 22 de maio, o processo foi aprovado nessa Comissão de Ensino e eu fui designada nessa mesma data como relatora. Ela colocou sobre a pertinência de fazer a visita com relação à matéria dela. A professora, ela leciona a matéria de conservação e uso do solo do curso de Engenharia Sanitária. E aí ela apresentou todos os formulários, eu coloco quais as páginas que estão os formulários. E então, sou de parecer favorável diante da pertinência jurídica e do cumprimento da Resolução 198 de 2006. A professora Suiane, o processo 5775, ela solicita visita técnica às estações de tratamento de água e de efluentes do Serviço Municipal de Água e de Esgoto, SIMAI, localizado em Joaçaba. Inicialmente a professora solicitou para 15 vagas, depois foi alterado para 12 alunos e 2 professores.
Na realidade, esse processo aqui, deixa eu verificar, tá certo. A relatora foi no dia 26/4 cadastrado, no dia 11 de maio a professora Maria Pilar foi designada relatora em Engenharia Sanitária, ela manifestou parecer favorável, 13 de maio foi aprovado no colegiado pleno de Engenharia, 15 de maio a professora Marinês foi nomeada relatora na Comissão de Ensino, no dia 22 o processo foi aprovado na reunião da Comissão de Ensino e fui designada relatora. A professora descreve detalhadamente o porquê da visita e a relação com a sua disciplina, que é de 2 disciplinas, tratamento de água para abastecimento e de organização e administração de serviços de saneamento no curso de Engenharia Sanitária. Apresenta todos os formulários, então o parecer é favorável. A viagem será no dia 9 de junho. Processo 6604. Aqui é o professor Vinícius Gouveia dos Santos. O processo foi cadastrado pela professora Tiane e o interessado é o professor Vinícius. Ele solicita visita técnica ao Laboratório de Ensaios Químicos da Universidade Regional de Blumenau. Essa visita será no dia 11 de junho. Tá? Passou no Departamento de Engenharia, na Comissão de Ensino e veio para o Concentro, então. Os documentos estão de acordo com a resolução. A matéria que o professor leciona é de Logística na Gestão de Resíduos no curso de Engenharia Sanitária e, portanto, possui pertinência e relevância. Parecer, o voto é favorável. Deixa eu ver se não faltou nada aqui. Não. Acho que faltou. 5376? Isso. Mas aí, não, desculpa, gente. Posteriormente foi solicitada a inclusão de mais uma visita. Isso, a professora Tiane depois passou e incluiu não somente para a visita no Laboratório de Ensaios Químicos, mas também a sede do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí. Então, na verdade, são 2 visitas. A professora Tiane aprovou, está aqui, e passou pela Comissão de Ensino já a visita nos 2 locais. O último processo, então, é da professora Suiane, também, que já teve uma solicitação anterior, 5376. Professora Suiane Lunelli. Esse processo foi cadastrado no dia 17/4, no dia 11 de maio o professor Eros foi o relator, no dia 12 de maio manifestou parecer favorável. A visita é a ET da empresa Odebrecht Ambiental, que é a Estação de Tratamento e Esgotos Sanitários da Odebrecht Ambiental, localizada no município de Blumenau. No dia 13 de maio foi aprovado no Departamento de Engenharia, 15 de maio o professor Geraldo fez o relato na Comissão de Ensino, no dia 20 de maio ele entregou o parecer favorável e passou na Comissão de Ensino no dia 22, nesse mesmo dia fui designada relatora. Essa visita, então, tem relação com a matéria de tratamento de água residual do curso de Engenharia Sanitária. Águas residuais, eu acho que é. Do curso de Engenharia Sanitária e, portanto, tal solicitação possui pertinência. Deixa eu só ver a data. No dia 12 de junho de 2015. Então, o parecer é favorável. Fiz no relatório, então, eu coloquei o histórico, a análise e a folha em que está cada um dos documentos. Seria isso, professor. Obrigado, professora. Bom, então vamos agora à votação. Relembrando que para todos os processos, os pareceres da relatora foi por aprovação das visitas e também homologação dos atos referendos. Então, tratamos o processo 5832, que é a requisição de visita do professor Jason. Abrimos então para manifestações. Só quero fazer esclarecimento. A data da minha viagem foi postergada para o dia 18, que o outro professor assumia a disciplina e aí batia com a data em cima. Então já falei com a administração para fazer a reserva da viagem, senão sairia hoje. E pois eu achei que já teriam ido, porque já foi daí, aprovado lá de referendo. Sim, e daí depois da aprovação, só botou a data para frente por causa que o professor tinha compromisso nesse final de semana, aí não tinha como sair. Só para esclarecimento que a viagem é o mesmo lugar, o mesmo roteiro,
Só a data vai acontecer no dia 18 de junho, 18, 19 e 20. Saía 18 e volta dia 20. Então, a gente aprova com alteração? Bom, acredito eu que temos que homologar o ad referendum em primeiro plano. E depois aprovar essa alteração de datas. Só para constar que eu vi que a professora mudou a data daí, só para... Temos a professora Marinês. Não é desse processo especificamente? Eu devo esperar? Eu acho que sim, no momento Posso só fazer um esclarecimento? Sim. Que na verdade assim, o conselho ele aprova a visita técnica. A data ela pode ter alteração. Então assim, de acordo com a resolução, não é aprovada a data, é aprovada a visita. Então assim, se houver necessidade de alteração, pode acontecer. Perfeito. Obrigado. Só posso complementar? Segundo a resolução, o Conselho só homologa. Isso, exatamente. Então, votamos? Então, abrindo agora a votação da homologação do ad referendo para a visita técnica do professor Jason. Os que acompanham o voto da relatora se manifestem. Aprovado por maioria. Votamos agora, então, o processo 6067, que é a solicitação de visita técnica da professora Priscila. O voto da relatora foi pela homologação do ad referendo. Os interessados em manifestações, 3 minutos. Temos professora Marinês. Alguém mais? Pois não, professora. Desse processo 6067 é a mesma pergunta que eu faço para o 6493 e o 5281, ou seja, visitas que já aconteceram. Gostaria de saber se tem aí, professora, aí da relação dos alunos que efetivamente foram. Não, eu procurei, não tem. Posso complementar? Essa lista tem que ser passada para a direção administrativa, né? Então, eu não sei quando é que a visita foi no dia 20, dia 22, o professor tem um período após a visita para fazer, e depois, dia 22, os processos já estavam inclusos com a professora. Eu não lembro qual é a data, não. Mas não tem. Mas os nossos processos contam a lista de alunos, né? Mas, definitivo, o professor tem um período após. Posso até ver aqui na resolução qual é o período após. 10 dias, acho que são 10 dias. São 10 dias, né? Então as visitas aconteceram dia 20, dia 22 e dia 26. Os processos já estavam nos seus países. Perfeito. Há mais manifestações? Então, abrimos votação para a homologação deste ad referendum. Favoráveis ao voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 6062, também interessado a professora Priscila. O voto da relatora foi favorável à homologação do ad referendo. Abrimos para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Os que acompanham o voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Eu não preciso votar, né? Já votei, né? Mas eu preciso votar. Temos agora então o processo 6493, que é a homologação de ad referendum da visita técnica realizada pelo professor Samir, cujo voto da relatora foi favorável. Abrimos para manifestações. Não havendo interessados, abrimos para votação. Os que acompanham o voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, processo 5281, que é a solicitação de visita técnica do professor Pablo, cujo parecer da relatora foi pela homologação de ad referendo. Manifestações? Não havendo, abrimos para votação. Os que acompanham o voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Professor, só um pouquinho. No voto aqui, desse aqui, eu solicito a numeração. Sim. Tá. Desculpa, professora. Isso, na verdade, é o processo do professor Pablo. Professor Pablo. Correto. A numeração de páginas, é isso? Numeração de páginas. Certo. Eu registrei em ato. Registrei em ato. Perfeito. Então, fizemos a votação já do professor Pablo? Sim, Desculpe. aprovado por unanimidade. Fizemos. Então, processo seguinte, 6574, interessada a professora Maria Pilar. Aprovação para visita técnica, cujo voto da relatora foi favorável. Interessados em se manifestar? Não havendo, abrimos então para a votação. Os favoráveis ao voto se manifestem. Aprovado por unanimidade.
Na sequência, o processo 5775, visita técnica da professora Suiane, cujo voto da relatora foi favorável à realização. Abrimos então para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Os que acompanham o voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Na sequência, temos o processo 6604, então, pedido de visita técnica do professor Vinícius, cujo voto da relatora foi favorável. Abrimos para manifestação. Não havendo, abrimos então para a votação. Os interessados, aliás, os que acompanham o voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Temos então 5376, também interessada a professora Suiane, pedido de visita técnica. Voto favorável da relatora. Abrimos para manifestações. Não havendo, abrimos para a votação. Os que acompanham o voto da relatora se manifestem. Aprovado por unanimidade. Obrigado, professor. Bom, na sequência temos processos de participação em eventos, cujo relator é o professor Paulo. O senhor vai relatar individualmente, professor? Não, vou fazer em conjunto. Certo, então temos os processos 3446, 3405, 3393, 4406, 4413. Ok. Bom, boa tarde. Esses processos, via de regra, eles se referem ao mesmo congresso, então vou fazer de maneira conjunta, tá? Então, trata-se de processo que teve origem lá no Departamento de Engenharia Sanitária. São 5 pedidos, dos quais são para 4 discentes e um docente, que é o professor Luciano. Trata-se do 28º Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, que ocorrerá nos dias 4 a 8 de outubro de 2015 na cidade do Rio de Janeiro. Esses processos já foram aprovados no dia 15 de abril no Departamento de Engenharia Sanitária. Em relação aos processos dos discentes, eles estão de acordo conforme a resolução 07/2012 do Consune, né, que acompanha toda a documentação. Bom, quem seriam os discentes então? Vamos lá rapidinho. Patrícia, a discente de Engenharia Sanitária, né? Patrícia Interzambão. A Lorena Fernanda. Emerson Souza e Luana Ló. Todos os discentes, eles, juntamente com o professor Luciano, eles têm artigos aprovados. Vão apresentar tanto na forma oral ou na forma em pôster, conforme cada artigo foi aprovado. O professor Luciano ele está em coautoria ou em autoria com esses 6 artigos aprovados. Esse processo ele foi aprovado ali referendo pelo diretor de centro por uma questão dia 4 de maio, por uma questão dos prazos de inscrição nos eventos, tá? Para conseguir fazer as inscrições dentro do prazo. Bom, de certa forma, olhando então o processo, pode observar que todos os documentos foram preenchidos adequadamente, apresentados, né? Passado nas devidas instâncias. Então meu voto para os processos, tanto do professor no pedido do docente quanto dos discentes, é de aprovação aos pedidos. Obrigado. Então abrimos para manifestações em conjunto, para todos os processos, depois votamos individualmente. Se houver manifestações, então. Não havendo, abrimos para a votação. Processo 3446, interessado então o professor Luciano, para a participação de discente, cujo voto do relator foi favorável. Os que acompanham o voto do relator se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 3405, também para a participação de discente no mesmo evento. Os que acompanham o voto do relator se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 3393,
processo para participação em evento também, para o mesmo evento. Os que acompanham o voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Processo 4413, o último da lista. Interessado, professor Eros. Assunto, participação em evento também, para discente. Os que acompanham o voto... Perdão. Processo 4406, interessado, professor Eros, para participação de discente em evento. Os que acompanham o voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Agora, então, último da lista, processo 4413, também interessado, professor Eros, participação de evento para discentes, que acompanham o voto do relator, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos na sequência, então, da nossa pauta, o processo 65006. Interessado, professor Rubens Stalock, assunto afastamento para viagem internacional. O relator conselheiro David Amorim Policarpo. O processo 6506-2015, interessado professor Rubens Stalock, assunto solicitação de afastamento do país para tratar de assuntos particulares no período de 9 a 18 de julho de 2015, sem ônus para o DESC. Histórico, em 5 de maio de 2015, o professor Rubens encaminha solicitação de afastamento do país para tratar de assuntos particulares no período de 9 a 18 de julho, sem ônus para o DESC. Em 13 de maio, o processo tramitou na reunião do departamento com parecer favorável. Análise. Conforme a Instrução Normativa 2/2003 da UDESC, o artigo 3º, parágrafo único, os servidores poderão se afastar do exercício do cargo para viagens ao exterior em caráter particular por período de até 10 dias corridos por ano, sem ônus, desde que os pedidos de afastamento sejam submetidos ao colegiado pleno do departamento, quando o interessado for discente. Entende-se por sem ônus para o DESC todo aquele afastamento que implicar na perda total do vencimento ou salários e demais vantagens do cargo. Baseado na instrução normativa, o professor Rubens, professor substituto do departamento, solicita o afastamento do período 9 a 18 de julho, sem ônus para o DESC para tratar de assuntos particulares. O voto, diante do exposto, sou de parecer favorável à solicitação de afastamento do país para tratar de assuntos particulares no período 9 a 18 de julho, sem ônus para o DESC. Vocês acham que tem algum problema nesse processo aqui? Acho que sim. Desculpa, o teu parecer foi favorável. Bom, então abrimos para manifestações, rodada de 3 minutos, não havendo abrimos para votação. Os que acompanham o voto do relator, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Tá. Então, ô Jason, esse processo que está contigo aqui, o 3028, ele é a homologação do edital ou ele é a homologação do... Homologação digital da eleição sanitária. Ah, Não, 28. Sim, nossa. de sanitária. Não, é o Sérgio. O 3028 está com o professor Sérgio, o 3028, professor que Sérgio. seria, então, a homologação das eleições de chefe de departamento. É do edital ou é do resultado das eleições? Ah, do resultado edital. das eleições. Ah, então é isso. É porque não entendi ninguém que veio o resultado. E o próximo? O de vocês, o edital já tinha sido homologado? Já. Foi, desse também já foi. Eu já foi o nosso com o sistema. Ah, tá. É só o de contábeis que é o que tem que homologar. E aí, então, o de vocês já é o resultado final. Já aqui. Tá. Então, Processo eleitoral. é só porque a gente não deixou ele muito claro aqui. Certo. Então temos com o professor conselheiro Sérgio Mariano, Homologação do edital. homologação dos resultados da eleição. Não, o professor Sérgio Mariano, homologação do resultado do edital. Do edital. Esse é o 3028. É o Mas o 3028. edital já tinha sido, tá aqui no processo. Não, mas é o Alguma resultado coisa final? Tem alguma coisa errada? Porque tem um processo. Tem um processo em cima da minha mesa de eleição. Do dia 23 de março. E esse daí é o de? Esse é o de sistema de informação. Ah, desculpa. Homologação do resultado. Do resultado final da eleição de sistema de informação. Não, sistemas, né? Sistemas. O nome oficial lá na Pró-Reitoria de Ensino ainda é Sistemas de Informação. Tá.
Homologação do resultado final. Engenharia de software ainda é um nome fantasia, digamos assim. Tá, mas não vai ser outra. Não. Foi um erro, né? Na verdade, quando comprou o curso, já devia ter sido mudado. É só criar o curso, mas ele ficou vinculado ao departamento de Resultado final das eleições. Bom, professor Sérgio, então, é com o senhor. Ok, boa tarde. Este processo 3028, origem do Desk CAV, interessado Jason, e objeto que é eleição para chefe de departamento de sistemas. No dia 23 de março, consegui que tem a aprovação aqui pelo Conselho do edital, né? No dia 8 de maio é feita a homologação das inscrições, onde consta só uma chapa, e no mesmo dia também já é nomeado a comissão eleitoral, e dia 14 de maio efetuado a eleição. Análise, o primeiro processo tem amparo legal no Estatuto da UDESC, artigo 51, que trata das normas gerais de eleição, o artigo 59, que trata dos mandatos, e no capítulo 5, né, dos artigos 77 a 79, que trata especificamente de como ocorre o processo eleitoral para chefe e subchefe. Né. Houve inscrição somente de uma chapa, composta pelos professores Geraldo Menegaso Varela, para o cargo de chefe de departamento, e Oswaldo André Rodrigues para subchefe. Ambos atendem os requisitos exigidos no artigo 77, a saber, são integrantes de carreira do Magistério Superior da UDESC e lotados no departamento. Também constam no processo as declarações exigidas pelo edital, atestando que os candidatos não possuíam cargo de chefia e confiança. A eleição foi realizada dia 14 de maio do corrente ano, por votação direta e secreta, colegiado pelo departamento, conforme reza o artigo 77. Não houve qualquer incidente relatado pela Comissão Eleitoral, presidida pelo professor Oswaldo de Oliveira Braz. E, por último, também... Osmar, Osmar. No mesmo dia, 14 de maio, foi considerada eleita por unanimidade a chapa única, cujos eleitos devem ser o cargo de chefe e subchefe do Departamento de Sistema de Informação da Universidade do Estado de Santa Catarina, CEAV, em regime de dedicação integral. Aí eu faço uma ressalva aqui quanto à posse, né? A posse de eleitos está prevista dia 4 de junho, com mandato de 2 anos, conforme prevê o artigo 59, né? Entretanto, dia 4 de junho é um feriado, né? Então, depois tem que ver a questão da data, mas acho que é acho que a gente teve problema lá no departamento de contábeis também, né? Entre o próximo dia útil. Para o próximo dia útil, dia 8, né? E tal, né? Também não altera a ordem dos tratores aqui, né? Considerando que todos os trâmites, sejam eles exigidos pelo Estatuto da UDESC, bem como o edital de eleições, foram observados, exceto enquanto a posse, que ainda está por ser feita e que deve ser prorrogada, segue o voto. Em face dos postos, sou favorável ao parecer de eleição para chefe e subchefe do Departamento de Sistema de Informação do CEAV UDESC. Abrimos então para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Os que acompanham o voto do relator, manifestem-se. Aprovado então por unanimidade. Na sequência temos o processo 2881. Interessado Dario Noli. Assunto: homologação do resultado de processo eleitoral que trata do edital 004/2015, eleições para chefe de departamento de engenharia sanitária. Conselheiro Jason Ademir, você vem aí. Só para constar, eu acho que quando abre processo para o edital, a homologação fica com a mesma numeração, porque é a mesma. É um processo só. É um processo só. Fazendo edital, passa por aprova o edital, depois aprova o processo eleitoral. É só que a gente não se atentou da forma como escrever na ata, entendeu? Aliás, na pauta. Aí ficou tudo como se fosse homologação do edital. Legal. Bem, boa tarde. Vou direto ao mérito. Né? Os trâmites eleitorais atenderam aos requisitos exigidos pela legislação regulamentadora da universidade, no que concernem as exigências para a homologação do processo eleitoral de eleição de chefia e subchefia de departamento. Diante da documentação apresentada, este relator não vê qualquer impedimento que pudesse inviabilizar o processo eleitoral de chefia e subchefia de departamento, do Departamento de Engenharia Sanitária, curso do CEAV UDESC. Para constar, elegeu-se o professor Rogério Simões como chefe e o professor Jarbas Kleber Ferrari como subchefe. Voto relator, favorável à homologação do processo eleitoral e nomeação da nova chefia e subchefia do Departamento de Engenharia Sanitária, curso CEAV UDESC. Abrimos para manifestações. David? Qual que é o interessado? Era Dario Noli.
Porque É quem cria o processo interessado? é que ele era o diretor, então... É que assim, no SGPE tem um problema. Antes, no CPA, a gente conseguia colocar um departamento como interessado. No SGPE não existe mais essa opção. É uma pessoa que é interessada. É, mas eu abri o nome dele. Então, o parecer foi favorável à homologação do resultado da eleição, abrindo pela votação. Os que acompanham o voto do relator se manifestem. Aprovado por unanimidade. Processo 6580, interessada, professora Maria Pilar. Assunto: participação em evento. Participação de discente em evento. E temos aqui também o processo 6582, que também é a solicitação da professora Maria Pilar. Para participação em evento, então, a professora Pilar participando do evento. Também com acompanhamento de um discente para apresentação de trabalho. Então, eu sou o relator desse processo, desses dois, aliás. Sendo análise similar, eu leio um relato e nós votamos em separado. Então, eu vou direto à análise. As ponderações realizadas pelos órgãos colegiados até o momento, cito o Departamento de Engenharia Sanitária e Comissão de Pesquisa desse centro, procederam à análise minuciosa dessa solicitação, sendo esta confrontada com a Instrução Normativa 05/2013 e também com a Resolução 02891 Consune. Ambas as análises encontraram procedência na solicitação por hora apresentada pela professora Maria Pilar. Não foram apontadas falhas documentais nesse processo, tampouco questionamentos quanto ao mérito desse pedido. Esse relator, em sua própria análise, concorda na íntegra com os pareceres exarados até o momento. Então, voto relator pela aprovação da solicitação da professora Maria Pilar Serben para participação no 2º Simpósio Brasileiro sobre Aplicação de Wetlands Construídos, conforme solicitação juntada a este processo. Então, no processo seguinte, ela pede a participação da acadêmica... Só um momentinho. Está aqui. A Yellen. A Yellen Reis da Silva. Essa é a acadêmica que acompanha, então, a professora Pilar. Abrimos para manifestações. Não havendo, abrimos para votação. Então, votamos, em primeiro lugar, o processo 6580, que é o requerimento da professora Pilar para a participação da discente no evento. Isso que acompanha o voto do relator. Aprovado por unanimidade. Votamos agora o processo 6582, que é a requisição da professora Pilar para que ela acompanhe a discente neste evento. Os que acompanham o voto do relator manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Agora temos duas inclusões de pauta. Né? Certo. Partimos então para as inclusões de pauta. Solicitadas pela professora Marinês. A primeira inclusão, como primeira inclusão de pauta, temos processos, requerimentos e processos seletivos. Isso. Então, nós temos aqui do Departamento de Ciências Contábeis duas solicitações de abertura do processo seletivo. Uma é para a probabilidade estatística, são 8 horas. Para o curso de Ciências Contábeis é 4 horas e para o curso de Engenharia Sanitária mais 4 horas. Essa demanda surgiu porque o professor Edson vai encerrar o contrato agora, 4 anos. Então ele tem que sair, né, ficar afastado, e aí a gente precisa fazer esse processo seletivo. Então, a área de conhecimento é probabilidade estatística. Eu já aproveito e aprovo a banca examinadora, já está aqui, pode ser? Presidente Lara Fabiana da Labona, membro Tiane e o outro membro Paolo e suplente Marinês. Os professores já foram consultados e já concordaram em participar. Tá? Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre esse processo. O outro do Departamento de Ciências Contábeis é pesquisa operacional. Nós tínhamos o professor de pesquisa operacional, que era o professor Vitor, ele pediu demissão, ele foi fazer o doutorado na Alemanha,
E, por sorte, esse semestre a gente não está implantando nova matriz, a gente não tinha essa disciplina em 2015-1, mas para 2015-2 ela vai entrar pela nova matriz. E essa disciplina ela era ministrada pela professora Dinorá, né? E antes era ministrada pelo professor Vitor, isso. É só 4 horas, então. A banca examinadora também é a Lara, a Tiana e o Paolo, e Marinês suplente. Então, a mesma banca, porque são áreas próximas, né? Tá? Aqui. No Departamento de Engenharia Sanitária tem um pedido para hidráulica, são 8 horas. O motivo aqui eram ministrados pelo professor Luciano, que está agora exercendo as atividades de diretor de pesquisa e pós-graduação, e o departamento não tem professor suficiente com carga horária de ensino ociosa para assumir. A banca, então, é o professor Luciano, presidente, e membros, professor Eduardo e professor Rogério, e suplente, o professor Jacques. Departamento de Sistemas de Informação, programação de computadores, 4 horas. Motivo aqui, a disciplina Constantes e Processo Seletivo é ministrada pelo professor Eduardo Stank, e ele pediu diminuição da carga horária, pois pretende ingressar em programa de pós-graduação. A banca, professor Márcio, presidente, membros, professor Osmar e professor Geraldo. Dos processos seletivos é isso. Então abrimos para manifestações. Professora Linda, professor Sérgio. Alguém mais? Professora, pois não? Eu só queria saber dessa última, não tem suplente, já que a gente vai aprovar o ano também? Ah, sim, o suplente é o professor Pablo, desculpa. Professor Sérgio. Na verdade, eu queria fazer um esclarecimento ou levantar uma questão que essa semana a gente está discutindo no departamento, não sei se cabe aqui também isso, mas parece que no edital do concurso público diz que a banca é só depois de entrar as inscrições. Sim, mas esse é do processo seletivo. Não, por isso mesmo, é a mesma figura? Não. Processo seletivo é diferente? O processo seletivo é diferente. Não, só para... Nós não tem problema de ter publicação. Perfeito. Abrimos para votação, então. Votamos, então, a aprovação desses processos seletivos. Os favoráveis se manifestem. Aprovado por unanimidade. Próxima inclusão de pauta. Temos aqui uma solicitação de transferência do professor Osmar. A senhora. Isso. É com muita... Peço vista. Brincadeira. Quer matar o Osmar, né? Vai fazer ele infartar. Até assim, eu comentei com eles, eu até fico sentida de ter que relatar esse processo, porque o professor Osmar além de ser um excelente professor, ele é uma pessoa ótima, depois que eu conheci ele melhor, assim, mas ele justifica aqui no processo todo os motivos que o levaram a solicitar a transferência. Ele está pedindo a transferência do SEAV para o SEAD. Eu vou ler o histórico aqui, aí depois, se alguém tiver dúvida em relação ao processo, aqui os motivos, a gente pode olhar. Em 16 de abril, o professor Osmar solicita ao chefe de departamento de Sistemas de Informação sua transferência para o Centro de Educação à Distância SEAD em Florianópolis. Nesse mesmo dia, o pedido foi aprovado por maioria na reunião do colegiado pleno do Departamento de Sistemas de Informação. Dia 11 de maio, o pedido do professor Osmar foi analisado e aprovado por unanimidade em reunião do colegiado pleno do Departamento de Pedagogia à distância do SEAD. Em 22 de maio, o pedido foi aprovado também por unanimidade em reunião do Conselho de Centro da Educação, Conselho do Centro de Educação à Distância SEAD. Esse processo, então, ele versa sobre a solicitação por parte do professor Osmar de transferência para o SEAD. E o pedido dele está embasado no artigo 102 do Estatuto da UDESC, onde que permite, né, a nossa transferência entre centros, desde que os centros concordem, né? Então, foi autorizado no departamento, ele solicitou lá no SEAD, foi aprovado em colegiado, foi aprovado no Conselho de Centro, e aí volta para cá, nós aprovando, então no próximo semestre já
ele já não daria mais aula aqui, já é imediata essa transferência. Então, a documentação apensada ao processo está de acordo com o que preconiza aqui a legislação e tal. Foi aprovada em todas as instâncias. Eu sou de parecer favorável, então, à transferência dele, né? Não encontrei nenhum impedimento legal, apesar que eu não poderia impedir, mas não. Abrimos para manifestações. Eu me inscrevo. Só para fins de esclarecer, né? O professor Osmar ele tem agora a descoberta de que o segundo filho dele tem um diabetes, pelo que ele relata, muito agressivo, né? Similar ao filho mais velho. Então, nós tentamos de toda forma, enfim, reduzir um pouco o desespero, porque ele chegou aqui de volta com o resultado do exame em estado de desespero realmente, né, por conta da descoberta dessa doença, né, e tomara que ele não fique chateado porque ele gosta de fazer uma pose de machão, mas ele chorou no departamento, né, em função do problema, quando nós insistimos para que ele ficasse aqui, mas ele tem uma veia muito forte paterna e, enfim, ele crê agora que em função das rotinas que ele tem em casa, com esposa, que trabalha, etc., ele precisa estar lá para cuidar desse filho, né? Que é um menino novo, que tem enfrentado algumas crises relativamente sérias, porque o mais velho já está na faixa dos 16 e já adotou uma disciplina, né, do uso do medicamento, mas o mais novo é um menino muito enérgico, né, um tanto rebelde, né, que é da idade. Então ele se sente muito preocupado com isso e ele não se vê mais longe dos filhos. Então ele pediu desculpas ao pessoal do departamento. Ele disse que ele jamais fez o concurso aqui como um trampolim para daqui a pouco ir para Floripa, né? E nós acreditamos nele, né, pelo que nós conhecemos do professor Osmar, mas ele se encontra num estado de desespero e não se vê mais longe dos filhos. Tanto é que se nós não autorizássemos a transferência, ele com certeza pediria exoneração e ir embora, né? Então, enfim, por sensibilidade da situação dele, né, e eu entendo ele muito bem, eu tenho 3 filhos, né, a cabeça de pai pensando. Então não houve como, apesar de uma insistência de um mês e pouco, no final das contas não seria bom para ele ficar aqui. Então é só essa minha manifestação. Bom, botamos então em votação o parecer da relatora. Os favoráveis manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais assuntos da pauta a tratar, abrimos para as comunicações pessoais. Alguém? Alguém? Professor Fernando. Quem mais? Professor Guga. Mais inscritos? Eu também. Professor Fernando. Eu só queria comunicar que eu participei semana passada de um evento. Então, por mais que eu tenha eu pensei na pauta, economia contábil, essa prestação de contas, mas acho que faz sentido, né, assim, trabalhar com o CDC. Foi no 6º Seminário Nacional de Sociologia Política, na Federal do Paraná. Eu apresentei trabalho lá. Eu até estava conversando com o professor Leonardo Sec, da ISAC, né, que eu acho estranho, por exemplo, eu fui o único professor da UDESC a participar do evento. Claro, por mais que a UDESC não tenha curso de ciências sociais, mas tem, por exemplo, a administração pública da ESAG, tem uma FAEG, e então, assim, achei estranho, porque eu o trabalho de ficar procurando assim, uma infinidade de trabalhos e, na verdade, a UDESC tem pouca inserção assim, nesses eventos, né? E nada, foi assim, bem interessante, só queria, né, assim, falar que o conceito, digamos, teve assim, representante da aprovação aqui, dizer que não foi semana passada, foi produtivo. Obrigado, professor. Professor Guga. Boa tarde a todos. Só a informação, caráter de informação, no próximo final de semana, no próximo feriadão, vão estar acontecendo jogos de integração da UDESC, onde mais de 1.400 acadêmicos da nossa instituição vão estar reunidos para as práticas esportivas em torno dos jogos. Falando de aspectos internos, nós
transporte para levar os alunos até Florianópolis, que é o local dos jogos desse ano, foram direcionados para não prejudicar as atividades de ensino, de extensão, de pesquisa, e só para caráter de eficiência dos professores, para que se algum aluno estiver contando historinha triste, não acreditar nessa minha triste. Tá bom. Bom, a minha manifestação é a seguinte: na semana passada houve a reunião dos diretores gerais na reitoria, entre assuntos de caráter administrativo. Surgiu aqui o requerimento do Magnífico de que o nosso centro indique um docente para encabeçar o processo eleitoral. Vamos ter eleição para a reitoria esse ano. O edital foi aprovado no último Consune e as eleições ocorrem em outubro. Então eu faço a manifestação na esperança de que alguém levante a mão e diga: eu quero ser o representante. Alguém? Não? Ninguém? Alguém? Se vocês puderem pensar, tipo assim, pensar de hoje até amanhã e alguém pudesse manifestar, né? Eu acredito que não vai dar muito trabalho, né? Basicamente tomar conta da urna, gastar algumas horas naquele dia ali, fiscalizando a votação. Enfim. Quem faltou, gente? Quem faltou do voto? Quem faltou? A reunião hoje. Você precisa de representante da eleição, representante da comissão eleitoral. Um representante da comissão eleitoral. Então não é daqui do dia da eleição, é da comissão eleitoral geral da UDESC, que organiza as eleições da UDESC. Ele não foi muito específico, mas ele disse que precisava de um nome. Eu acredito que vai ter umas idas para a reitoria. Isso daí é o que é da comissão eleitoral geral, não é da comissão eleitoral do centro. Isso é depois. Mas ele pediu o nome de cada centro? Sim. É isso? Porque cada centro tem que fornecer um representante. Bom, muito obrigado, professora. Então a professora Marinês vai ser a nossa representante corajosa. Aí depois vai ter a comissão docente. Que aí é a comissão. 3 ou 4. Sim, e o nosso representante vai coordenar essa... Não necessariamente, é que ele agenda, porque assim, você tem que ir no fórum, na justiça eleitoral para conseguir as urnas, tem as homologações das chapas, é que cuida das propagandas. Entendi. É como se tem um centro, né, para a comissão eleitoral, e também vai ter a comissão eleitoral. Vai ser divertido. Bom, não havendo mais assuntos, professora Ida. E ele falou em candidato? Olha, não mencionou nada sobre candidatos. Encerramos então, não havendo mais assuntos. Uma boa tarde a todos. Tu quer conversar comigo? Registramos o recorde de processos em uma única reunião. Eu registro na próxima. A próxima é com o Renan. Próxima reunião, departamento. Só de credenciamento eu tenho 24 processos. Mas vocês abriram um para cada um? Tem cada professor? A resolução diz que é um para cada um individual. Individual? Eu achei que fosse coletivo. Quase surtando.